Olá, minhas amigas, olá, meus amigos, vocês que acompanham a gente aqui no canal, nós estamos tendo aí o prazer de receber aqui o presidente da AZN, Alegria da Zona Norte, escola de samba oriunda aqui da Zona Norte da cidade, né, do bairro do Fonseca, né, uma comunidade aguerrida, grandiosa, daquele bairro maravilhoso. Fica aí o nosso abraço para toda a comunidade do Fonseca, que é a comunidade que cerca ali a AZN, aí os foliões. O Shine vai estar batendo esse papo conosco aqui, e ele é quem vai falar, mas eu vou adiantar aqui para vocês, né, que ele vai trazer aqui algo novo, né, já falando do Carnaval 2024, da sua agremiação, mas vou deixar isso para o Shine falar. Mas, Shine, a gente queria bater um papo aqui, né, a sua escola é uma escola muito bacana, né, nós aqui, por exemplo, e a produção podemos ter contato com você lá no barracão, onde você preparava o Carnaval 2023, sim, né? Toda uma trabalheira, você ali do lado, com o seu diretor de Carnaval, com a tua galera toda lá, e cotidianamente, preparando com toda essa tranquilidade que você está aqui, né? Preparando o seu Carnaval 2023, e foi um desfile maravilhoso, né, Chay? Foi sim. E a gente queria que você falasse um pouquinho disso pra gente, e depois a gente entra já nos seus preparativos para 2024. Fica à vontade, Chay, se quiser Paulo, falar com o nosso público aí. Primeiramente, queria agradecer ao convite aí dessa entrevista maravilhosa. Só abrir um parênteses aqui, a gente é lá da Zona Norte, no bairro Fonseca, mais especificamente na comunidade da Bernardino, né, que fica ali naquela rua da UPA, aquela comunidade ali maravilhosa, aquele povo aguerrido que desce mesmo para desfilar, vão para o barracão para poder ajudar, estão sempre também no ateliê. Então aquele meu povo, aquela minha comunidade é muito aguerrida. Então eles abraçaram mesmo a escola que foi fundada no dia 5/12 de 2008, temos pouco mais aí 14 anos, mais ou menos, e ali a gente surgiu um bloco assim, despretensioso, às tardes de domingo, após os jogos lá do Campeonato Brasileiro, a gente se reunia ali no final da travessa, e reuniam as peças de bateria, e eu montava lá meu equipamento de somzinho, cantava uns sambas e fazia aquela batucada, e todo domingo a galera subia para curtir aquele sambinha ali. Assim surgiu a Alegria da Zona Norte, né? Então, quando a gente viu que o bloco estava numa crescente, né? A gente viu que a comunidade começou a apoiar. Aí a gente simplesmente, vamos inaugurar esse bloco. Então, nós colocamos ali em votação, né, no dia 5/12 de 2008, a gente colocou em votação 5 combinações de nomes e com 5 combinações de cores. E colocamos lá, a galera votou e saiu a Alegria da Zona Norte, as cores verde, vermelho e branco. E assim surgiu a Alegria da Zona Norte. Hoje conhecido como AZN, né? AZN porque é a forma simples, abreviada, e a galera aderiu também. Eu comecei também com isso, a falar AZN, porque os instrumentos que eu sempre redigia, a maioria das vezes eu abreviava, colocava AZN e vamos embora. E aí assim foi pegando e tá até hoje. Legal, porque é uma ideia inovadora, até porque na virada do século, né, a gente passou, por exemplo, a adotar, né, essas siglas, né? Exatamente. Como referência. Exatamente. Eu vi tem até programas desmistificando as siglas, né, porque alguns não sabem, outros sabem. Então, quer dizer, para a gente aqui hoje ficou muito claro que a AZN, a Alegria da Zona Norte, né, da comunidade da Bernardino, exatamente, comunidade aguerrida, comunidade bacana, que continue assim, porque o carnaval de vocês foi esplêndido, maravilhoso, e que em 2024 eu não tenho dúvida que vocês vão estar maior, mais belos, né, e com a aplicação do nosso dirigente mó aqui, Shine. Hoje, como eu gosto sempre de falar, hoje eu estou presidente, né? Então, é um trabalho, assim, eu tenho uma equipe muito boa, Paulo, eu tenho que fazer esse destaque, porque eu sempre prezo pelo seguinte, eu prezo pela qualidade e não quantidade, entendeu? A nossa equipe é muito reduzida, tá? Eu falo, inclusive,
os bastidores, né? A galera da ateliê, a galera de barracão. A gente é uma equipe bem reduzida, mas com bastante profissionais, entendeu? Então, isso eu prezo muito, a galera se dedica, a galera dá o suor mesmo pela escola, e aí não tem outro resultado a não ser o positivo, né? Você vê esse resultado na avenida. Eu costumo sempre dizer, quando a nossa alegria passa na avenida, você pode botar ali na dispersão uma mala de dinheiro para mim, querendo comprar aquela minha emoção. Você não vai conseguir. Porque não tem mais nada gratificante quando você vê a sua escola passar com aquela todas as dificuldades que qualquer uma escola tem, mas você vê ali, você tira uma tonelada de peso das costas, fala assim, passamos bem. Agora não E a comunidade fica polvorosa, né, Alshane? Porque, cara, assim, você, lógico, você é o primeiro a chegar lá no barracão, né? Nós sim, aqui, por exemplo, da produção podemos testemunhar isso, né? Você está lá, né, com toda essa tua calma, com toda essa tranquilidade, realmente uma equipe pequena, mas organizando tudo nos mínimos e mínimos detalhes, o carro, colocando as pecinhas e tal, e depois vem aquela explosão, porque é aquele folião que chega, né, da sua agremiação para desfilar com a sua fantasia e tudo mais, e aí ele vê a grandiosidade do que foi preparado. Então ali ele também toma um fôlego enorme, né, para entrar na avenida. Isso tudo é organização, a gente se organiza, a gente tem um cronograma, o cronograma para fechar a ateliê, cronograma para entregar os carros, cronograma para tem que finalizar isso a tal data. Então isso tudo a gente põe no papel antes, entendeu? E a gente vai tentando bater aquelas metas, entendeu? Às vezes nem sempre dá certo. Aí naquela correria vem os imprevistos, né? Quebrou isso aqui, e agora? Vamos parar para consertar isso aqui. Então isso tudo é um trabalho de equipe, assim, bem organizado, bem estruturado, tudo bem pensado. Entendeu? A gente coloca isso tudo no papel e todo mundo sabe o que tem que fazer. Tinha um senhor lá que eu vi, por exemplo, ajeitando com muita calma o seu carro. Ele é o seu carnavalesco? Luiz Espíndola, aquele ali Luiz Espíndola. Um Luiz abraço aí, Luiz. Luiz Espíndola. Seu Luiz, é o nosso mago. A gente chama de mago. Seu Luiz, Luiz. E aonde você buscou essa preciosidade? Ele também é oriundo da comunidade? Então, o Espíndola está com a gente desde 2016, quando a gente veio homenageando Alexandre Lousada. O Luiz, ele é da cidade de Maricá. Aí ele veio de lá para cá, ele veio para hoje a Paraíso da Bonfim, né? Ela tá mole. E aí ele saiu da Paraíso, quando até mandar um abraço também pro Rogerão. O Rogerão trouxe o enredo do Alexandre Lousada pra gente, e o Rogerão me indicou ele. Falou assim, Shane, tem um Luiz Espíndola. Eu falei, pô, quem é Luiz Espíndola? Não conheço. Não, o cara é bom, não sei o que. Aquela preocupação de como é que engrena, como é que se ajeita aqui nesse nosso meio. Exatamente. E aí, quando eu conheci uma pessoa maravilhosa, um espetáculo. Que bom, né, Shane? Cara, eu tive uma sorte, a alegria, que a gente pode dizer assim, é das psiques, é das almas. Né? As cara, almas eu tenho que render os elogios, rasgar seda mesmo, porque o cara merece, o cara é guerreiro. O cara é guerreiro e faz a coisa acontecer. Às vezes ele me dá puxão de orelha, às vezes não, muitas das vezes ele me dá puxão de orelha, tá dormindo aí, cara, o cachimbo vai cair, bora. Então eu dou aquela alertadia mesmo, bora, vai lá. Então é um cara que veio para somar, a comunidade ama, a equipe ama ele, então bacana, hein, eu tenho que fazer essa... Porque o seu papel de liderança é justamente capitanear essas pessoas, organizar elas e colocando e dando a liberdade para que elas toquem o processo como um todo, né, Chay? Exatamente. E todos os enredos que ele desenvolveu, ele sempre foi feliz. Tem até uma brincadeira, uma brincadeira assim, uma piadinha interna entre eu e ele, que eu brincava assim, pô, seu Luiz, você nunca me deu um 10 no enredo. Aí foi ano passado, aí ele brincou comigo,
Foi alegremente somos olhos da noite. A gente foi vice-campeão, né? Vice-campeão ano passado, vice-campeão esse ano. Aí ele falou assim, ó, não te devo mais nada. Que te deu 10. Porque me deu 10. E para confirmar, esse ano ele me deu 2,10 em Rio. Então acabou com minha Luiz carreira. Espíndola, fica aí, ó, um carinhoso 10 para você aí, mais 10, 20, né? Exatamente. Já ganhei 10 mais 10. Então, assim, não há dívidas, né? É. Não estamos aqui falando, né, seu Luiz, mas é importante, por exemplo, deixar esse registro histórico, que isso é muito maravilhoso, né? Quando há essa identidade, né, Charlie? Porque Sim. é esse coletivo, é esse conjunto é que faz essa obra, por exemplo, lá na Avenida, né? Exatamente. E aqui, justamente, a gente bate esse papo nesse sentido, ou seja, aquilo que acontece, né, montado, né, exige todo um trabalho de quem está por trás, na coxia, ali elaborando, colocando aquilo na prática, seja o detalhe, por exemplo, de prender um tecido aqui, de uma lantejoula ali, enfim. E o Luiz Espíndola está ali nesses detalhes, né? Exatamente. Ele é muito... ele é todo certinho. Se ele vê um defeito, ele vai lá, ó, corrige ali, ó, não tá legal aquilo ali, vambora. E eu tô te falando, Paulo, ele cuida, assim, ele se liga desde a estrutura, desde as rodas, até o último paetê lá de cima da cabeça Então ele se preocupa com tudo, é um cara que... como é que está a ferragem do carro, como é que está a direção do carro, como é que estão os pneus do carro. Então ele tem todo esse zelo. Não, isso é incrível, ser humano incrível. Então ele se preocupa com tudo. E vai lá para o ateliê, a equipe lá de ateliê também, a Viviane, o Pinto, a galera lá do ateliê, ele vai para lá, dá as coordenadas, quando ele não pode estar lá, ele faz uma videoconferência lá, ele se entende lá com a diretora de ateliê. Ele incorporou realmente Não, completamente. Eu costumo falar que ele não é carnavalesco de ar-condicionado. Entendeu? Ele mete a mão para fazer, ele faz acontecer. E não é à toa que ele chegou em 2016 e a escola vinha assim, de um 7º lugar, quase no processo, e aí a gente retoma, coloca a escola em 4º lugar já lá para cima, para o topo, para quase brigar. Isso em 2016, né? Aí em 2017 a gente teve um probleminha, eu digo, de avenida, que a gente ficou lá embaixo, mas aí em 2018 a gente deu a volta por cima, bum, campeão. Em 2019, o Enredo de Oiá, bicampeão. Que ele também já não era o carnavalesco naquela época, mas ele pegou o processo assim da metade, da metade para frente, e a gente achou que o carnaval tivesse perdido, e ele vambora, e levantou a escola, e a escola foi o bicampeonato, né? Aí veio 2020, não teve carnaval, né? Por causa da pandemia, e 21 vice, e 22 vice. E a gente está de olho nesse título aí, hein? A gente está na fila, hein? Olha aí, o Charles já está dizendo o seguinte, que está se preparando para 2024, quer levar esse troféu lá para a comunidade do Bernardino. Exatamente. Bernardino que aguarde aí o troféu. Vice é só Vasco. Que bacana, Charles. Então, o Luiz, né, ele tem aí um papel importante com vocês. O Luiz tem um papel muito importante, mas eu gosto também de frisar a equipe toda, Paulo. Né? Paulo, essa equipe é minha maravilhosa, cara. Que bom, né? Cara, isso te deixa bem muito tranquilo, né, muito tranquilo. E não só, eu estou falando de bastidores não, tá? Eu falo meus segmentos. Cara, eles me deixam muito tranquilo, sabe? Às vezes tem aquela... tem que apagar aquele foguinho ali, aquele foguinho... Coisa que você, por exemplo, de uma forma geral, você consegue sair bem dela, sai né? tranquilo, mas aí a equipe toda, eles são muito comprometidos com a escola, entendeu? Não tem um ali que... tô aqui... Não, todos eles. Chay, eu vou fazer um parênteses aqui para a gente entrar, né, já bem falado do Carnaval de 2023, nós vamos falar do Carnaval 2024, né, o que você tem aí de surpresa para a comunidade do Bernardino e para aquele que nos segue aqui no canal. Mas eu queria entrar num outro tema que eu acho também tal qual importante, né? Você fala da chegada da AZN a partir de 2008, não é isso? No Carnaval de Niterói. Não.
a Alegria é fundada em 2008. Em 2009 a gente desfila na comunidade, em 2010 a gente desfila dentro da comunidade. Ah, tá. Em 2011 a gente é convidado não, a gente pediram para a gente ir lá na reunião da USBCN, né? E aí a gente foi, vem aqui que a gente quer encaixar vocês e tal. Aí entrou 3 agremiações em 2011 para avaliação. Entrou Experimenta da Ilha da Conceição, Amigos da Ciclovia e Alegria da Zona Norte, né? Não foi simplesmente avaliação. Tá, 2011. Então, efetivamente, vocês começam em 2012? Não, em 2011 a gente desfila. Tá, já desfila. Com o enredo Pimenta Pode Ser da Mais Ardida, na Zona Norte é só alegria, alguma coisa assim. E a gente se classificou, a gente foi bem avaliado, foram as 3, né? Que Experimenta, Amigos Ciclovia e Alegria. No ano de 2012, a gente vem como um bloco já de enredo, né? Disputando título, disputando tudo direitinho, e a gente chega em vice, a gente chegou em 2º lugar, perdendo para o Se Não Aguenta Porque Veio, lá da Riodade, que já não participa mais. E assim foi. Em 2013, a gente veio com o enredo do Fogo, 3º lugar. Então veio uma sessão. A gente, cara, vou até mencionar também Bebeto Porto, nosso intérprete, um abraço, Bebeto Porto, fica um abraço aí, Bebeto. É um cara rico também, um cara, para você trazer aqui, um cara rico de... Vamos convidar Bebeto Porto aí, que eu gosto muito dele, Se eu estou num samba, assim, ele tem boa parte disso. Né? Então, perdi a... 2012, então... Tá, em 2012, aí, a Alegria teve uma ascensão meteórica, cara. Porque em 2011, 2012, 2013, 3º, 2014, campeã. E aí, em 2014, a gente já estava no acesso. Porque em 2013, eles abriram 5 vagas para o acesso. Para cima. Para o acesso, para a gente disputar em 2014. Aí a gente ficou em 3º, a gente subiu, né? Eles colocaram 5, a gente subiu. E aí em 2014, pum, campeã. Do acesso, fomos para o especial. E de lá até hoje, graças a Deus, continuamos lá. Cara. Foi uma ascensão assim meteórica, com um trabalho muito bem feito de toda a comunidade, de toda a equipe. E chegamos em 4 anos, né, vamos dizer assim, no grupo especial. Que bacana, Charles. Aí 2015 não fomos tão bem porque era tudo novo pra gente, grupo especial e tal. Em 2016 a gente já deu aquela espetadinha em 4º lugar. Então a gente está ali sempre ali, cara. Entendi, na disputa bem, na disputa. Né? Sempre a gente está ali. Agora, Charlie, e vamos falar um pouquinho da estrutura, por exemplo. Né? Vocês tiveram uma ascensão, hoje tem um aporte de uma escola, por exemplo, grande, né? Com várias pessoas envolvidas, né? Para o Carnaval de Niterói, mas a gente poderia comparar e equiparar isso ao Carnaval da Intendente Magalhães, porque os moldes não são tão distintos, né? São muito próximos, então quer dizer assim, mas a gente sabe, por exemplo, que o Rio, né, tem um outro sistema de estruturação, de alocação de espaço e tudo mais. E aqui em Niterói, Shine, bacana, nós estamos em 2021, sua escola hoje está uma escola, por exemplo, com visibilidade, com patamar, organizada, a sua equipe, né, nós vamos falar aqui já de 2024. E como é que fica, por exemplo, Shine, essa estruturação por trás das escolas? A escola está aqui, o que tem de estruturação, por exemplo, por trás dela? Por exemplo, local de guarda de carro, montagem... o que tem, por exemplo, Shine? Bacana, você botou a escola, por exemplo, onde era o local dela. E por trás, Shine, como é que você resolve essas questões que não são, até hoje, por exemplo, bem resolvidas? Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Boa colocação, Paulo, boa pergunta. Isso faz com que nós, gestores de agremiações, o quanto a gente rala, né? O quanto o sufoco que a gente passa, né?
a estrutura para a gente, né? Hoje, os nossos carros alegóricos estão abandonados num terreno baldio, sem tapagem. Isso, na minha opinião, doa quem doer, Paulo, é uma covardia, Sim. é uma covardia com a bandeira, com o patrimônio da escola de samba, entendeu? Porque a gente do jeito que está hoje, para isso assim, para 2024 você perde praticamente tudo. Tudo. De 2021 para 2022, eu tive que trocar todo o meu enmadeiramento do carro, todo, literalmente todo. Isso hoje vai acontecer para 2024. Você esquece, e sem contar na estrutura do carro. Você diz o ferro, O né? ferro, porque está na chuva, sol. Eu ainda... Vai entrar, tem que entrar do zero de novo. É do zero, entendeu? Então Isso significa custo. Custo, é lógico. Aí você acaba, por exemplo, um dinheiro que eu poderia economizar na madeira, eu poderia comprar 3 quilos de pluma, entendeu? Entendi. Então, eu tiro de um lugar e ponho em outro. Aí o carnaval acaba ficando engessado, não anda, o luxo não anda. Então, é complicado. Eu espero, de coração, que o poder público dê um jeito, uma solução correndo, principalmente contra barracão, né? Porque se depender da gente, Paulo, se depender nós, gestores da comunidade, de cada escola, seja a escola A, B, nós somos guerreiros, cara. Nós somos guerreiros. Nós colocamos o carnaval na rua, nós colocamos o espetáculo. Dá prazo pequeno, dá prazo curto, a gente dá o jeito, porque isso é paixão. É uma coisa inexplicável. Entendeu? Então a gente se doa, a gente vai lá e coloca. Agora, imagina se a gente tem estrutura. Se dá um pouquinho mais de estrutura. E não está se pedindo muito, por exemplo, com a quantidade de espaços públicos que tem em Niterói, seja no espaços públicos próprios do município, seja espaços públicos federais, que possivelmente esses espaços devem impostos, por exemplo, ao município. Exatamente. E você tem várias localidades em Niterói que estão abandonadas. Exatamente. E aí trazendo problemas ambientais, problemas sociais, problemas, por exemplo, de doenças, porque esses locais abandonados, eles costumam, por exemplo, ter vários acúmulos de água, e o que poderia ser uma solução. Exatamente, a gente estaria cuidando, né? Sim, zelando. Zelando. Porque o carnaval, no barracão, ele é 24 horas por dia, porque alguém vai lá, vai ajeitar, vai pintar, vai organizar, deixar já preparado para aquilo, para outro. Quer dizer, aquilo tem uma rotatividade, que aquele local que está hoje abandonado, e tem na cidade de Niterói locais abandonados, estaria ocupado pelo carnaval, pelas escolas, agremiações. Sabe com quem está. Sabe com quem está. De forma ordeira. Exatamente. Contribuindo, inclusive, porque aí você gera, por exemplo, inclusive, emprego e renda. Claro. Porque uma vez que... E aí, assim... Direta e indiretamente. Sim, porque a gente não está falando de nada, por exemplo, que não existe. O barracão das escolas de samba lá, ali no Rio, na Rodrigues Alves, ele funciona direto. Barracão, né? Então aquilo ali funciona direto, além dos shows que tem, espetáculos e tudo mais dentro, né? Porque tem uma estrutura montada, os caras fizeram uma outra estrutura lá e tem várias empresas lá, por exemplo, trabalhando. Você está falando do terreirão do samba lá? Não, digo aqui. Lá na Rodrigues Alves? Na Rodrigues Alves. Ah, sim, onde? Ali, por exemplo, ali gera o ano todo. 24 horas e o ano todo. A prefeitura do Rio lá revitalizou aquela área toda aí, E o turismo, por exemplo, que a gente não... por mais que não se fale aqui, mas você tem o turismo do carnaval, que vai lá visitar aqueles barracões, né, vai ver aquelas estruturas que estão paradas, obviamente, mas o cara tem a curiosidade. Ele chegou no Brasil, chegou no Rio de Janeiro, quero ver aquela... E não digo o turismo exterior, não, eu digo até o turismo interior. Sim. Pessoas da própria cidade, estudantes, por exemplo, de artes plásticas e tudo mais, que querem saber... como que funciona. Exatamente. Então, falta um pouquinho só eu sei que... eu sei que a prefeitura, o órgão público em geral, ela nos ajuda, isso é fato, entendeu? Mas
eu acho que, na minha opinião, poderia buscar também umas parcerias privadas, entendeu? Para ajudar, né? Porque, Paulo, é muito mais fácil, na minha visão, tá? É muito mais fácil o poder público bater numa empresa privada, Claro. Né? Porque é o poder público, Sim. do que nós, representantes, Sim, entendeu? imagino. Então, falta um pouco mais... Se articulação? articulação e olhar um pouco mais para esse lado do Carnaval de Niterói, entendeu? O que eu sinto, não sei se é verdade. Não, mas o Shine, nós estamos falando aqui de uma coisa, por exemplo, você imagina, o subsídio direto e indireto. Tá certo? O direto é o que é feito hoje. Mas e o indireto? Ele pode acontecer? Pode. Pode. Porque, por exemplo, o município recolhe ISS. Sim. Né? Nós temos aqui, nós estamos numa Bahia. Né? Então tem empresas aqui alocadas, por exemplo, dentro da Bahia, que recolhem ISS para o município. Exatamente. Ou outras empresas, como temos uma pedreira aqui na cidade. E temos esse setor naval também, que é ISS. Então, quer dizer, essas empresas, e aí eu não posso aqui, por exemplo, elencar, porque aí a Secretaria de Fazenda é que teria melhor isso, mas o organismo público tem condições, por exemplo, de mapear, né, e ver quem é que se interessa, e ele dá o subsídio indireto, mas motivado. Né? Olha, precisamos aqui, sei lá, de 3 milhões para o Carnaval de Niterói. Incentivo cultural. A gente pode fazer, por exemplo, o incentivo indireto, ou seja, vocês dão aqui e recebem a contrapartida daqui. Enfim, então falta, você acha que falta do poder público aí, Prefeitura de Niterói, né, o organismo público aí, né, esse bate-papo também serve aqui para vocês, né, dessa possibilidade de articulação do poder público local com as empresas, por exemplo, que recolhem ISS na cidade, de poder fazer um incentivo indireto para essas escolas de samba e para o Carnaval de Niterói, de forma que ele fique cada vez mais abrilhantado, né? E todos, por exemplo, ganhem, porque a própria marca das empresas podem estar, por exemplo, né, não digo nas escolas de samba, mas pode estar, por exemplo, nos patrocinadores, na televisão, no ambiente de desfile, enfim, exatamente, gerando, na passarela do samba. Na passarela do samba, isso, melhor dizendo. Então, quer dizer, pode, por exemplo, essa articulação poderia ajudar muito a isso. Inclusive na própria construção do espaço físico, onde pudesse alocar as escolas. Exatamente. Vou dar só um exemplo. No Rio, não tem lá a SEDAI, que você desfila na Sapucaí. E distribuindo água. Aqui nós não temos uma concessionária, que eu não quero falar o nome. Não temos? Então... Não, mas a gente pode falar aqui. Alô, Água de Niterói. Entendeu? Aqui, ó, Shine, aqui no nosso canal, está falando o seguinte, água para os desfilantes. Assim como a SEDAI distribui lá com seus colaboradores lá com uma bombinha e aquela caixa de inox cheia d'água, distribui para o pessoal todo na dispersão. Exatamente. Alô, Águas de Niterói, vamos lá, olha aí, vamos entrar no Carnaval. Estamos aqui pedindo de forma direta, né? Não estamos aqui com intervenção de ninguém, diretamente aqui, pedindo aqui em nome das escolas de samba, pedindo que vocês organizem esses agrupamentos, assim como a SEDAI de Niterói, que é parceira, a SEDAI do Rio, que é parceira de vocês, né? Com certeza vocês conseguem aquelas vasilhas e distribuir água aí para a galera no Carnaval já de 2024, hein? Fica aí, presidente da Água de Niterói, um recado aí, a partir daqui do programa. Paulo. Então é só o primeiro passo, entendeu? Eu sei que o Carnaval vem numa crescente, a gente já evoluiu muito, tá, Paulo? Eu, apesar da minha escola estar desde 2011, né, desfilando, né, participando de 2 desfiles, mas o Carnaval de 2006, né, foi onde se revitalizou, né, com Paulo Bagueira, com o Lito Machado, o Ney Ferreira, o Magaldi. Então, de lá para cá, houve uma evolução enorme, bem significativa. Então, a gente também... Inclusive estruturante também, no sentido das escolas e tudo mais. Entendeu? Então, também tem que dar os parabéns também por isso, entendeu? Mas a gente pode melhorar um pouquinho mais, entendeu? Entendi. Pode se profissionalizar um pouquinho mais, por que não? Entendi. Entendeu, Paulo? Então fica aí, Paulo Bagueira, os nossos agradecimentos aqui, os agradecimentos da AZN, pelo belíssimo trabalho aí que desenvolve a partir do Carnaval. O amigo Anderson Pipico também, Anderson que é um grande parceiro. Que vai vir aqui no programa. Pipico. Abraço, Pipico, também que, é um cara também que bota a cara, ele não se esconde.
ele briga também agora, hoje, pelo Carnaval de Niterói. A nossa produção está em contato com ele, viu, Shine? Para trazer ele aqui no programa, porque é um grande conhecedor também. Exatamente. E a gente bateu um papão. E essa parte do poder público, ele né? Porque ele é o elo que liga, por exemplo, que vem ligando aí. Exatamente. E eu acho que é importante, né? Fazer essa assertiva. Acho que, de repente, a gente serve aqui como meio campo aí para juntar essas partes, os interesses e crescer. Eu acho que esse canal aqui também tem esse papel. Sim, né? É um canal, sim. por exemplo, que a gente quer falar, por exemplo, do nosso carnaval, falar da cidade, e bater esse papo com os gestores, criar essa interlocução, né? Os nossos seguidores aqui, isso fica passado para todo mundo e as pessoas vão botando isso nas redes, comentando, e isso acaba chegando aí, né, no poder público. Sim. E ver a sensibilidade, por exemplo, das escolas e a vontade das escolas, por exemplo, querer contribuir cada vez mais. Afinal, a gente está a 13 quilômetros do grande palco do espetáculo, que é a Marquês de Sapucaí. Nós estamos numa cidade, por exemplo, convidativa para o turismo, né? Nós temos vários pontos, por exemplo, que são de atrações mundiais. Com certeza. Então, assim, Paulo, tem todo Niterói é linda. Tem todo um... não, assim, a gente só está falando desses pontos, mas você tem Campo de São Bento, Fortaleza de Santa Cruz, aquela outra parte lá de cima, que agora me foge o nome aqui, que você sobe. Então, quer dizer, você tem vários atrativos aí, além da gastronomia. Sim, também. Nós temos uma gastronomia aqui impressionante, né? Temos aí o Mário Caneco Gelado, né? Que fica aí na Marquês, no centro. Conhecidíssimo, por exemplo. Restaurante português lá, Gruta de Santo Antônio. Gruta de Santo Antônio. Então, quer dizer assim, você tem vários pontos. Então, você tem um atrativo aí, né? E agora, recentemente, chegou a Niterói um polo, né? E eu posso dizer assim, um polo da gastronomia nordestina, né? Que fica ali bem ao lado do DCE da UF, que é Arretados. Olha, comida maravilhosa. Então, quer dizer assim, você tem todo um compêndio aí de situações que gera esse turismo. Então, aqui, correlacionar isso tudo é muito bom para a cidade. Defender o italiano e não o joelho. Ainda tem essa defesa, né? Italiano e joelho, né? Eu não me lembro, né? Porque eu conheci, eu sou oriundo lá da Zona Oeste do Rio, né? Então não sei. Mas eu acho que lá não tinha esse mesmo nome que tem aqui, né? Não, aqui a gente chama de italiano. Joelho é isso aqui, pô. Mas eu acho que não era joelho, não sei porquê. Não sei porquê, eu não me lembro muito bem. Enfim. Mas como acho que talvez economicamente eu consegui, por exemplo, a comer esse italiano com um pouco mais de tranquilidade aqui. É o mesmo salgado, né? O mesmo fast food. Mas interessante, né? Interessante. De nome diferente. Mas, Shine, assim, é muito legal, né? A gente deixa aqui também esse recado aí a essas pessoas, e aí, né, posto uma saudação aí ao Ito Machado e ao Ney Ferreira, né, todo o nosso carinho, a família, né, e o Paulo Bagueira, né, que é o nosso vice-presidente da cidade. A gente deixa aqui um abraço maravilhoso para vocês, né? É sempre bom a gente exaltar essas pessoas que, de alguma forma, são percussionistas desse trabalho que hoje está aqui a AZN, né? E quiçá, por exemplo, o crescimento maior disso. Então fica aqui o agradecimento do canal a essas figuras, por exemplo, que são importantes para o nosso carnaval. E aí, Shine, eu queria entrar na AZN 2024, deixando para você essa bola, porque é uma novidade que você traz aqui para o canal, né? Tá lançando essa novidade aqui, né? Batendo esse papo, e que amanhã, né, certamente, vai estar noticiado na cidade. Eu vou te falar uma coisa, esse projeto seu aqui é muito bom, quero te parabenizar mesmo de coração. É mais um canal para a gente expor, colocar, né, todo a nossa alegria, a nossa tristeza, a nossa indignação, seja lá o que for. Então, de primeira mão, a Alegria da Zona Norte está lançando um enredo aqui hoje, de 2024. Sou o sopro da força espiritual, a fala que faz. Sou Afoxé. Esse é o enredo da Alegria de 2024. Eu acho que eu bati muita bola com o Luiz Espínola, nosso carnavalesco, e é um enredo afro que a gente tem sorte.
tá? A gente, os 2 anos nós fomos, campeão e bicampeão foi com Afro, né? Então, a gente, vamos sair da zona de conforto? Não, vamos ficar na zona de conforto? Vamos sair. Vamos. Aí a gente estava com um enredo, assim, literalmente inédito, só que você colocar um enredo inédito em Niterói é complicado. É complicado, porque é tudo novo. Então, não, vamos dar uma segurada e vamos na nossa zona de conforto. E assim fez um enredo maravilhoso, uma redação, uma redação muito boa. A gente vem falando desse movimento afoxé, esse movimento afro que veio, que teve a primeira organização aqui em 1854, se não me falha a memória, né? Então a gente vem falando dos filhos de Gandhi, a gente vem falando do Olodum. E aqui em Niterói nós temos essa referência que é o Olodumaré, que eles também já aceitaram desfilar conosco. Então já estou dando alguns spoilers aqui. Mas é isso, é a referência viva que representa Niterói, apesar deles serem da cidade vizinha aqui nossa, que é tudo uma coisa só. Eles são referência nesse movimento afoxé, entendeu? Que veio para defender a cultura negra, para defender essa pele maravilhosa. Então, quer dizer, vai ter uma baianada também, né? Porque esses grupos, por exemplo, o Olodum e o afoxé, né? O Gandhi também são grupos que estão nessa área. Então vai ter um pouco, por exemplo, dessa coloração, por exemplo, também, Chay? Não, exatamente. A gente vem falando desse movimento aí, de vários grupos de afoxé, entendeu? Vamos unificar e para levantar uma bandeira só. Então vai vir uma coisa bem colorida, né? Espera-se uma coisa bem colorida, né? Aí segura, hein? As corrimãs com o máximo respeito, que a alegria não disse mais não. Vem para disputar, hein? E vem colorida, né? Vem, isso é bacana. A alegria é uma escola leve, é uma escola, ela pulsa, vem alegre, a alegria vem, cara, eu vou começar a me arrepiar, cara, porque é minha escola, E quando começamos, o Shining, já o enredo pronto, então, né? Você vai anunciar isso oficialmente para a comunidade, mas está lançando aqui. Amanhã, não sei quando que vai, mas amanhã já estou lançando nas redes sociais da escola, né? Nos trabalhos de quadro a gente começa mesmo setembro, outubro, tá? A gente começa a abrir a quadra, e aí o coro come. Que aí vocês vão começar com a disputa de eliminatória de samba. A gente ficou 2 anos sem disputa de samba. E a comunidade, ela seja por isso? Gosta disso? Ela porque precisa. Niterói é um celeiro, né? Porque fugiu porque houve a pandemia, né? E o segundo ano eu estava fora do país, e aí eu falei, gente, dá uma segurada aí, vamos fazer uma coisa mais dentro de casa mesmo. Mais dentro de casa e tal, que vai dar certo, e deu. Assim, entendi. Não, legal. Isso. Aí, mas esse ano a gente volta... Você quer envolver um pouco mais. Esse ano a gente volta com a eliminatória, que a alegria sempre renderam bons sambas enredos, diga-se de passagem. Então é isso, cara. Eu espero muito que a alegria tenha bastante sucesso. E vai ter, eu tenho certeza disso, que a gente entra com sangue nos olhos e faca nos dentes. Não, é o que você falou, você tem a comunidade, né? Você tem uma equipe que é essencial, né? Acho que para tudo. E você falou aqui no começo do programa uma coisa muito interessante, né? Que é a coisa, por exemplo, não é quantidade. Né? E aí a gente pode pegar um pouco, né, parafraseando no campo da filosofia, a gente pega assim, os bistrôs. Exatamente. Você chega lá no bistrô, rapaz, caramba, o cara vem com aquela cumbuquinha de empada, bota no teu prato, enfeita ele todo, aí te apresenta o prato. Não é quantidade, mas ali tem uma qualidade. Né? O camarada pode vir com um prato, por exemplo, cheio de linguiça, carne de sem porco. tempero. E aí?
Então a gente Você preza vai muito. encher a barriga, ficar desse tamanho, mas Exatamente. não teve, por exemplo, aquilo que você degustasse. que é Em o paladar. 2014, eu vou voltar aqui no campeonato de 2014, pelo acesso, eu lembro perfeitamente, Paulo, foram 6 pessoas que tocaram o carnaval. 6 pessoas. Bacana. Entendeu? Mas todo mundo focado, Sim, sem perder o foco. Sim. Um cochilava, vem cá, vai pra onde, rapaz? Vamos lá. Foram 6 pessoas que fizeram o carnaval em 2014. E fomos campeões, entendeu? É sacrificante, Sim. às vezes dói um Cansativo. pouquinho, cansativo, porque a equipe é reduzida. Mas quando o carnaval está na avenida? Aí Poxa. você apaga tudo e vambora. Valeu. Porque eu acho que a vida do homem, né, é muito interessante, isso especialmente para o jovem que está aqui nos assistindo, né? A vida ela só vai ter valor quando você tiver história para contar. Claro. Quando você realmente não puder mais, que suas pernas não lhe permitir, mas que você puder contar história para os seus filhos, para os seus netos, para os seus entes, numa roda de conversa, que você puder ter histórias, por exemplo, sadia, né? Contar um pouco da sua vida, por exemplo, daquilo que você fez. Né? E eu acho que memorizar isto, né, guardar isso em memória é muito importante. E o que você e sua equipe e a sua escola desenvolve são memórias. Exatamente. Né? E a gente costuma dizer, né, o homem sem memória, ele desaparece. Você me fez agora lembrar do meu saudoso pai. Eu perdi meu pai com 13 anos de idade. Meu pai, a memória. O meu pai sempre teve uma vontade, meu pai sempre foi um grande sambista, tá? Então a família... Não, a família mais parte do meu pai. Vem lá desde a época do Caçadores da Vila, enfim. O meu pai, ele fundou vários blocos dentro daquela minha comunidade. E nenhum deles foi para frente. Nenhum deles foi para frente. Aí eu cresci com isso na cabeça. Aí eu falei assim, eu vou fundar uma escola de samba. Eu não. Eu com mais alguns amigos, o Bira, presidente, Renatinho, todos os fundadores. Minha mulher, Márcia, que metia a mão também. Aquela galera toda de função, são 10 fundadores. Então, eu tive essa ideia, eu levei e falei assim, eu vou criar, vai virar escola de samba, eu vou ganhar um carnaval e vou falar assim, pai, não te devo mais nada. Porra, isso é memória. Não, isso é memória. Porra. Entendeu? Então, quando chegou em 2014, nós fomos campeão no acesso, eu olhei para o céu e falei assim, não te devo mais nada. O que vier agora para frente é lucro. Você cumpriu a tua missão. Então, você meteu esse gancho de memória, veio meu pai na memória. Porque eu acho que é isso, Charlie, nós somos isso. Nós somos memória. Né? O que nos faz viver, o que nos impulsiona são as memórias. Então, assim, o carnaval é um pouco disso. E aí você fala, por exemplo, assim, da sua esposa, né, que está ali, né, que você conheceu, né? Não sei se no meio do carnaval ou se de fora do carnaval, mas que se aproximou. Não, eu que trouxe ela para dentro do carnaval. Então, quer dizer, e hoje ela veste essa camisa, já entende um pouco do Não, carnaval? ela entende de harmonia pra caramba. O seu Luiz até fala, ó, você tem uma harmonia 10 dentro de casa, pô. Quer dizer, você também criou um outro braço que vai se estender por outro... A minha esposa é a seguinte, só entrando um pouquinho na vida particular. Ela não, assim, vai você com a sua alegria para lá e me deixa aqui. Ó, o bicho pegou, Márcia, ferrou, tá tudo atrasado na alegria. Traz umas 2 aulas lá para eu fazer, que eu vou ajudar você. Aí ela entra em cena. Aí ela entra em cena, entendeu? Quer dizer, ela está ali, mas está uma espécie de um coringa que, se precisar, ela vai entrar no jogo. E toda a família lá, minha filha, agora não, né? A minha filha sempre foi destaque de carro. O meu filho, que é roqueiro, eu falo para ele, sai dessa vida aí, vem para cá. Aí desfilou em 2, pô, foi uma alegria ver meu filho no carro ali agora, tocando violão. Pô, e ele desfilando pela escola, ele vinha desfilando desde pequenininho, mas aí entrou no lado do rock e tal, aí ele veio tocando no carro do bar lá em 2021, né? Aí eu vi aquele meu filho lá, falei, mas ele vai se descobrir, porque a proximidade do rock, né, eu vou falar aqui de uma referência, a proximidade do rock e o carnaval é total. Né? Por incrível que pareça, por exemplo, e aí você está aqui, uma figura muito que ilustre do carnaval, por exemplo, brasileiro e também do carnaval mundial, porque passou pelo Circo de Soleil, dentro de uma outra estrutura, mas passou por lá, que é o nosso grandioso Maxi Lopes.
né? E o Maxi é roqueiro. Eu não sabia, o Maxi é roqueiro, né? Eu, particularmente, já tive o prazer de frequentar, por exemplo, shows de rock com ele. Ele é roqueiro. Eu não sabia. Né? É roqueiro e samba é cultura. Sim. Então, é roqueiro, né? O Maxi aí, nosso grandioso mago das cores, é roqueiro. Né? E é um grande carnavalesco. Então, assim, sim, tem muita proximidade. É óbvio que o jovem, né, e talvez, né, a gente pode falar um pouquinho disso aqui, incursionar, que ainda temos um pouquinho de tempo, mas talvez essa facilidade, vamos dizer assim, que o jovem hoje tem, a Shine, seja pelo seguinte: na década de 80, década de 90, né, o Brasil era um país muito, naqueles moldes emergente, né, mas era um emergente bem para baixo. Então, assim, as possibilidades de alguém falar inglês e tudo, até porque o francês era a língua, por exemplo, mais universalizada, então não se tinha nem se falava de inglês. Você tinha, por exemplo, o francês como língua mais universalizada. E as escolas, por exemplo, públicas davam francês e não inglês. Né? Então, mas depois da década de 90, especialmente, quando o Brasil faz um processo, por exemplo, de abertura, de integração, por exemplo, mais com o mundo, a gente começa a receber a questão, e aí era um processo também da política americana, da política econômica americana, de começar, por exemplo, uma espécie de chegar aos países emergentes. E aí, bem, a gente recebe aqui skate, recebe, por exemplo, prancha de surf, recebe, por exemplo, várias intervenções, né, patins, e aí vai por aí fora, All-Star, né, a gente vai recebendo essas intervenções. Mas era só isso. Mas essa geração, que possivelmente é a geração do seu filho, ela começou a receber a oportunidade de poder ir para um curso de inglês. E com o mercado aberto de forma tão ampla, quase que nada hoje, né, o nome do nosso canal aqui, Tonalcast, né, tem um pouco dessa americanização. Então, quer dizer, porque é um quadro real. Né, e aí a possibilidade de contato dele com o rock internacional é maior do que com o rock nacional, até porque não tem, por exemplo, hoje, você vai pegar as bandas, por exemplo, de rock nacional, elas praticamente sucumbiram. Exatamente. Você tem quase que nada, então eles têm um contato. Mas naquele momento de ruptura, por exemplo, daquele estado para esse estado, você teve, por exemplo, aquelas bandas de rock que surgiram com a influência, inclusive do próprio Rock em Rio, e que surgiram, por exemplo, num movimento de falar um pouco da política nacional que envolvia o jovem. A minha geração e a sua geração teve contato. E a gente, por exemplo, tem como marca a Legião Urbana que ficou por trás da gente, né, com ações de protesto. E esse jovem de hoje, né, e aí o jovem ele tem como? Ele tem um contato mais americanizado. Né? Ele tem esse contato mais americanizado. Ele tem acesso ao YouTube, ele tem acesso ao então e vai embora nessa vibe. Exatamente. Mas, com certeza, né, e com um pouco mais adiante, ele vai entendendo da cultura nossa. Vamos ver. Vai. Se você já colocou ele lá. Eu gosto de cachorro quente, hot dog deixa pra ele lá. Mas se você já colocou ele lá. O meu cachorro quente tem que ter batata palha. É aquele bem tradicional, né? Mas foi isso que a gente teve, né? E assim, e não é culpa dele. Não é culpa dele. Né? Isso é um produto. Isso é um produto, por exemplo, né? Essa coisa é um produto, né? Mas a gente entende que o nosso produto é bom pra caramba. Puta que... É muito bom. Né? É muito interessante você sair daqui, por exemplo, vai lá para o Nordeste brasileiro e come lá um baião de dois, come lá uma carne de sol, come uma macaxeira, né? Você come um tacacá, um tucupi, você vai, por exemplo, nessa diversidade de comidas, né, que a gente tem pelo país afora, então isso é muito gostoso. Mas o jovem, ele vive esse devaneio, né? essa influência, por exemplo, e o que eu costumo desmistificar, né, especialmente para o jovem, porque esse sonho americano, né, ele tem uma cortina de fumaça. A América do Norte não é tudo aquilo, por exemplo, que aparece. Não, tem também seus problemas. E não são poucos. Exatamente. Né? São vários e N problemas que, felizmente, a gente não chegou. Shine, já estamos caminhando para o final do nosso bate-papo. Ficamos muito agradecidos da sua presença aqui, representando a comunidade da Bernardino, a AZN. Shine veio aqui bater esse papo,
trouxe essa novidade do enredo, né? Está lançando aqui... Exclusivo. Exclusividade nossa lançar esse enredo, né? E a comunidade tem aqui todo o nosso respeito. Chay, manda um recado aí para... Paulo, mais uma vez, muito obrigado por esse canal. Obrigado por tudo, cara. Esse trabalho maravilhoso que você vem fazendo, em ajudando também nessa parte de carnaval. Enfim, cara, você é um cara que, assim, há pouco tempo que a gente se conhece, parece que a gente se conhece há 500 anos, porque é uma facilidade que a gente tem de se entender um com o outro. Então, fica aqui o meu agradecimento a toda a comunidade da Bernardino, a toda a minha equipe, desde todo mundo, não vou citar todo mundo para não esquecer. Então é isso, que venha Carnaval de 2024 com muita alegria na cabeça. E é isso. Um beijo. Valeu, Paulinho. Valeu, Chay. Muito obrigado.